Na última semana a gente tinha uma divisão ali em relação às apostas, em relação ao momento que iria iniciar os cortes de juros na maior economia do mundo. E nessa última semana ocorreu um ajuste em relação ao ímpeto que o mercado vinha colocando de possibilidade de queda dos juros a partir de março. Março deixou de ser a aposta majoritária, as probabilidades migraram agora para maio, apesar de ainda ser bastante dividido. Também ocorreu um ajuste em relação ao tamanho do ciclo, pode colocar já nos slides 2 e 3 aí, pode passar por 3, Douglas. O ponto assim, principal que os dados da semana e as falas dos dirigentes, né, principalmente do Waller, né, na semana passada, não corroboraram aí para esse cenário mais dovish, né, e dado a proximidade desse momento e o risco de não acontecer, a própria autoridade monetária está falando aí, está arrefecendo o mercado, né, sobre o receio das condições financeiras atrapalharem um pouco a ancoragem da inflação. Stops entraram justo desses fundos aí que estão apostados num cenário mais dovish, né, e a gente viu aí como consequência o mercado corrigir. Novamente, vale destacar, né, o nosso mantra, a discussão é se os juros vai cair em março ou em maio, de uma forma ou de outra. Segue claro, por enquanto, que a tese de que o desaperto vai vir entre o final do primeiro trimestre e o início do segundo trimestre. Um ponto aí que ficou no radar dos investidores, né, que deve seguir, e isso aí aconteceu na terça-feira, foi um dado industrial que saiu de Nova York, né, de manufatura, que veio muito ruim, foi um dado aí bastante recessivo, foi o pior dado desde a pandemia, só para a gente ter assim, um relativo, né, uma comparação rápida. Pode ter efeito aí já de alguns problemas, alguma coisa relacionada aí aos problemas no Mar Vermelho, não há certeza sobre isso, mas o dado chamou bastante atenção dos investidores. Historicamente, né, todas as vezes que a curva de juros inverteu, houve recessão, e o momento que ela começava a desinverter foram momentos que a economia real começou a materializar essa recessão. Esse cenário ainda é um cenário fora da mesa, mas que vai ficar no radar dos investidores e chama atenção. Contraponto importante disso é que logo é corrida eleitoral nos Estados Unidos e há muito interesse para que o hard landing não ocorra, ou seja, a recessão não pegue por lá. Fed e Tesouro, Janet Yellen, provavelmente devem brigar bastante sobre isso. Pode ir para o slide 5, Douglas. Sobre esse dado negativo, interessante observar, né, que dados recessivos tendem a pressionar para baixo as taxas, ou seja, a semana foi de alta nas taxas, mesmo com esse dado aí muito ruim que saiu, ou seja, a alta só não foi maior em razão desse dado que a gente viu sair na terça-feira. Voltando ao ponto inicial, por enquanto o movimento de ajuste em relação às expectativas e o ímpeto que o mercado vem colocando na queda dos juros, mas na metade da semana passada, a presidente do Banco Central Europeu, a Lagarde, também falou sobre esse ponto, né, falando que a força que o mercado vem colocando em cima da possibilidade de queda de juros não tem ajudado em nada no combate da inflação, aí falando, né, sobre esse contexto aí, sobre condições financeiras poderem atrapalhar. Por lá, a expectativa é que na metade do ano a autoridade europeia inicie os cortes de juros. Pode ir para o próximo slide, slide 6. Por aqui, o mercado de juros acompanhou esse movimento, né, no exterior, né, colocando a taxa terminal do ciclo atual, subiu de 9,5% para 9,75%, ou seja, segundo a nossa curva, as últimas duas reuniões em que se esperam cortes do atual ciclo serão cortes de 25 bips, 0,25 pontos percentuais. Ainda há muitos locais, né, quem acompanha um pouco aí também do que os gestores falam e as cartas que têm saído dos fundos de investimento, tem muitos locais apontando a taxa, a conversa ser mais para 9% do que para 10%, como o mercado vem colocando no preço, né, dado esse ajuste que a gente vê no curto prazo no exterior, mas por hora aquela conversa, acho que esse é um ponto principal que a gente tem aqui, né, aquela conversa que vinha na virada do ano sobre a taxa ir para baixo de 9%, segue cada vez mais fora da mesa, talvez a possibilidade, caso, né, suba a possibilidade de corte de juros em março do Fed, caso isso aí volte a crescer, essas conversas voltem a mesma, mas por enquanto isso aí está por fora. Slide 7. Outro ponto aí bastante importante, né, sobre a não mudança estrutural, sobre a direção das coisas. A gente tem um ajuste de curto prazo, mas não tem uma mudança estrutural, foi o nosso IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários, que mesmo com a pressão
dos mercados de ações, e esse ajuste nas expectativas lá fora, que acabou respingando por aqui, seguiu avançando 0,44% na semana, se provando aí como um mercado com menor volatilidade, pegou nas ações, pegou em vários mercados, não pegou no IFIX, e ainda por cima com menor volatilidade, fazendo seu all-time high, o seu maior patamar na história, IFIX de cara para o vento, rompendo resistências. Vamos para o slide 8, Douglas. Por aqui o Ibovespa e os mercados, né, piorando um pouquinho, o Ibovespa caindo na semana, juros é o motivo, é a pauta, questões fiscais locais e políticas, né, que são atreladas, seguem no radar e fazem preço, mas sem dúvida os juros é o driver, e nesse momento o vento maior, pode até pular para o próximo slide aí, Douglas, slide 9, o vento maior vem do exterior e é um vento relevante, o rally começou em novembro, começou a despontar o mercado aqui a partir do momento que o gringo começou a colocar um pouquinho o pé para cá, né? Os locais já vinham com essa posição, e para a gente ter uma ideia do quão correlacionado foi o movimento em relação aos juros lá fora, é só a gente olhar o gráfico, né? E o quão correlacionado foi a alta de juros americana em relação ao Ibovespa, igual a gente vê aí nesse slide. Lá fora, apesar da alta das Treasuries, o S&P 500 subiu 1,01%, renovou suas máximas históricas. Lá fora, o pano de fundo é o trade que já vem rolando há algum tempo, né? Que é o trade em relação à tecnologia, inteligência artificial, posições ligadas à tech seguiram sendo as principais valorizações, jogando para cima os índices em Nova York. E por aqui, e pode ir passando esses próximos slides aí de valuation, Douglas, locais cada vez mais animados sobre a posição do Brasil, porém longe de ser um consenso sobre a nossa bolsa, muitas apostas em renda fixa, em juros por aqui, muitas apostas no real também, começando a aparecer entre os investidores locais. Trade de bolsa segue com bom valuation, posição técnica favorável e um vento favorável em relação aos lucros das empresas e os juros nesse momento. O movimento na semana passada teve uma participação relevante do gringo, né, nessa correção de bolsa e de juros. Pode tirar os slides, Douglas. Vamos voltar aqui. Falando aí dessa semana, o Banco Central chinês aí na madrugada manteve os juros, né, no mesmo patamar. A expectativa agora fica para essa semana em relação às decisões de juros na Europa, no Banco Central Europeu na quinta-feira, e o Banco do Japão, que vai ser na madrugada da terça-feira. Tem uma expectativa de que as taxas negativas japonesas sejam revertidas em algum momento aí no segundo trimestre. Já na zona do euro, o juro vai começar a cair a partir de junho. Nos Estados Unidos, em meio a essa virada aí nas apostas de corte para maio, apesar dos dirigentes do Fed já estarem em período de silêncio, essa semana tem indicadores importantes. A gente vai ter o PIB do quarto trimestre na quinta-feira, o PCI, o principal indicador de inflação observado pelo Fed, o PCI de dezembro também na quinta-feira, além dos balanços do Netflix e da Tesla. Por aqui os investidores acompanham dados de inflação também, o IPCA 15 de janeiro, a primeira quinzena, vai mostrar uma prévia da inflação do mês, né? Esse dado vai ser na quinta-feira e o mercado segue de olho, muito de olho nas movimentações políticas para endereçar agora a pauta, a questão da desoneração da folha de pagamento. Na sexta-feira, o senhor Pacheco, presidente do Senado, colocou a equipe aí da Fazenda, a equipe econômica, num corner ao falar aí que existe um compromisso político para o governo retirar a MP. Estão falando aí de fazer um projeto de lei, fazer um outro caminho. O fato é que vão ter que endereçar isso, e hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, às 10 horas da noite, vai no Roda Viva. Provavelmente vão falar bastante sobre isso.